não ao contrário. Então, buscar dados biológicos é extremamente importante. Qual dado biológico buscar para a sua planta? Olha a planta, pensa na planta. Para a nossa orquídea, foi interessante saber a população, biologia reprodutiva, dados que eu elegi como importantes. Uma outra coisa extremamente importante que, para finalizar, um plano de ação não precisa, mas eu vou dizer, não tem que ser igual ao outro. Eles podem ser diferentes. O que importa é que o objetivo de salvar a planta seja cumprido. Eles podem ser diferentes. Ok? Muito obrigado, meu tempo já esgotou. Tempo esgotado. Alguém tem alguma pergunta? Você deu informações do Rio de Janeiro. Como é que está o estado do Espírito Santo em cultura de orquídea e em espécie em extinção? Bem, eu botei essa espécie porque ela era uma das espécies que a gente trabalhou mais especificamente, eu tinha resultado genético. Eu tenho outro resultado também de uma planta aqui do Espírito Santo muito interessante. Principalmente nesses resultados que aparecem por trás das plantas. Aquela figura que eu mostrei da genética da planta é uma figura meio esdrúxula, é uma árvore que mostra distâncias. Está ouvindo aí? Tá bom, né? Mostra a distância entre as populações. Então, algumas leituras que vêm posterior ao trabalho são muito importantes, mas dependem de investimento em laboratório, etc. A gente não tem essa resposta total. Mas eu pensei até em botar essa outra espécie aqui do Espírito Santo para fazer uma análise. Mas vou te contar um pouco da história dessa planta. Essa planta ocorre em pedras que são isoladas. Essas pedras já foram isoladas por floresta e hoje por cidade. Então a matrix em si mudou, mas a área de ocorrência dessas plantas continua a mesma. Antigamente ela vivia num ambiente nos inselbex, que são essas pedras, com a matriz florestal, e agora elas são periurbanas, elas vivem na encosta, se escondendo das cidades. O que você esperava? Esperava que a variação entre uma população e outra fosse grande ou que fosse pequena? Eu, a priori, esperava que a variação fosse grande. Imaginava assim, essas plantas estão ilhadas, é como se fosse uma ilha aqui, uma ilha ali. Essas plantas têm diferenças genéticas gritantes entre uma população e outra. Era isso que eu imaginava. E a do Espírito Santo, que eu fiz o mesmo teste, se chama Lélia xantina, ou Cattleya xantina. É uma planta amarelinha, menos cultivada aqui do Espírito Santo, que ocorre ali de Guarapari, Duas Bocas e Cariacica, na Baixada, sobe para Marechal Floriano, Domingos Martins, Venda Nova Imigrantes, Santa Leopoldina, Santa Maria de Divas, Santa Teresa, vai até aqui em cima tem o Juliano ali, vai a João Ney. Essa é a distribuição da planta. E aí eu peguei populações dessas plantas, em alguns desses pontos, 5 pontos ou 6 pontos. Mas, era tudo floresta no passado, uma floresta se conectava a outra, então eu achava bem, essas plantas vão ter diferenças genéticas muito pequenas, porque no fundo elas foram conectadas há muito pouco tempo atrás e só agora viraram fragmentos. Essas plantas não têm uma nada a ver com a outra. Elas são completamente diferentes entre as populações. As suas populações são íntegras dentro delas e completamente diferentes da outra população que eu peguei. E aí, é muito curioso, porque o evento da devastação, do desmatamento, não explicaria essa questão genética do passado. Isso está guardado na história da planta. Uma orquídea dessa vive 100 anos. Então, essas plantas adultas que eu coletei na natureza, elas estão vivas antes de terem desmatado a floresta, ok? E aí eu fiquei pensando, o que pode explicar isso? Sabe o quê? Eu não sei. Ninguém sabe. Isso é que é o pior, porque a gente consegue fazer planos de ação e que se você for pegar uma informação a mais, você pode mudar o seu conceito. O meu conceito de Lélia xantina era uma planta endêmica do Espírito Santo, que tinha distribuição do norte ao sul, abaixo do Rio Doce, pegando bem próximo ao Rio Doce até Guarapari, que tinha umas populações fragmentadas, mas que estava muito bem obrigado. O orquidófilo não gosta dela, não cultiva muito ela. E lê do engano. Essa planta pode estar perdendo
geneticamente muito mais da sua riqueza genética do que eu posso prever, só fazendo o experimento. Então, se você tem uma planta que você quer estudar, e se você acha que você está achando uma coisa, cuidado, pensa bem, então, explore de outras formas, em outras maneiras. A sua pergunta me levou a te falar dessa planta porque eu lembrei disso. A grosso modo, como é que estão as orquídeas ameaçadas do Espírito Santo? Vão muito mal. Muito mal. Esse estado é o estado da orquidofilia, onde as pessoas pegam as plantas, botam dentro de casa, trancam de cadeado e falam, é minha. É minha, é posse, é completamente propriedade. As pessoas passam a ter posse. 200 mil vasos de planta não é um orquidáriozinho não, gente. São estufas gigantescas de plantas. Cattleya schleiriana, planta aqui do lugar nenhum, né? Trabalhando 3 anos atrás dessa planta, contei 11 indivíduos adultos na natureza. 11. 1980 vasos. O que faz essa planta estar ameaçada? Fazer o quê, né? Mas você conhece algum exemplo de orquidófilo? Faz algum bem? Não. Talvez se perguntar a mãe do cara, ela responda. Eu não conheço e acho muito difícil, porque Eles têm uma possessão muito grande. eles levam a planta para cultivo, não é para ajudar nada não. É a maior dificuldade aqui manter esse orquidário por tempo. Por N motivos, é uma instituição, mas tenta ainda se prender à informação à planta. Eles tentam esconder que sabem. Eles têm medo do IBAMA tomar a planta deles. Se eu chego com aquela caminhonete, sabe aquela caminhonete que tem aquele negócio amarelo na porta? Eles já acham que é o IBAMA, e a gente é JBRJ, já importante. Mas é muito parecido. Eles morrem de medo, acham que a gente vai tomar. É igual o criador de passarinho. Eu lembrei da história, vou contar, porque essa é uma piada e agora. Uma vez eu estava em Duas Bocas, coletando com o André Paviotti, que é um menino aqui de Santa Teresa. Aí a gente virou a curva em Duas Bocas, tinha um cara com a gaiola na mão, né? Na hora que ele viu o carro, ele chegou a ficar paralisado, né? Ele não sabia se corria ou se não corria. Aí o André, muito moleque, falou assim, encosta ali. Aí eu, pô, sacanear o cara. Eu fui encostando devagarzinho, aí o cara encostado no muro, ficou com aquela gaiola assim, aí a gente encostou na calçada, um pouco distante, ele botou a mão pra fora. Faz favor, você. O cara veio com a gaiola. Onde tem uma padaria aqui perto? O cara assim, ali, ó. É isso, né? É isso. As pessoas querem ter as coisas dentro da sua própria casa, por pura propriedade, para mostrar na sala que é bonitinho para o vizinho. E quem trabalha com reprodução dessas orquídeas, que é para distribuir a natureza, muitas vezes também pega essas técnicas e não... Como é que orquídeas germinam na natureza? Mas é naquela unidade líquidas, né? Deve ter vários. Essas orquídeas necessitam de um fungo simbionte que produz a sua alimentação, porque aquelas sementes não têm endosperma secundária. Então, se não existir o fungo, ela não germina. Se eu meter uma planta sem o fungo na natureza, pode ser que ela não viva. Caô total de altura. Ninguém quer distribuir nada. Recentemente, foram 3 caminhões de palmeira presos, vocês viram essa notícia? Presos num jardim botânico chamado Inhotim. Inhotim aprovou um projeto para coletar palmeiras ameaçadas, reproduzir e distribuir mudas para conservar as plantas. Aí foi com 3 carretas, caminhão não, 3 carretas, e tirou uma população inteira num terreno particular em Minas Gerais. Aí tá bom, ele tem autorização do IBAMA para coletar a planta. Mas você acreditou? Não dá, né, cara? Pelo amor de Deus, uma planta ameaçada, você não pode fazer isso com ela. Ó, é muito caos. A gente tem uma sociedade de orquidofilia extremamente arrumada, a selva, né? A sociedade tem núcleos, mas funcionar para conservação não. São amadores, gostam de cultivar a planta e de botar a planta na sala. Acabou meu tempo de novo, que a plaquinha levou. A última ou acabou meu?